Olá, meu nome é Lilian Kelly, eu sou especialista aqui de gestão em saúde da Ação Saúde e Ação Consultoria e eu estou aqui com o Leonardo Siqueira, vice-presidente da Novo Nordisk da Carolina do Norte. E nós vamos falar sobre esse tema bem específico de gestão em saúde. O Leonardo Siqueira, ele é farmacêutico e bioquímico e possui muitos anos de vivência nessa área. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre esses desafios, não é isso mesmo, Leonardo? É isso, Lilian. Primeiramente, agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir aí com a ação. Estou aberto aí a qualquer pergunta que você tenha sobre gestão. Então vamos lá. Hoje, diversos líderes enfrentam vários desafios para que as suas equipes consigam trazer resultados. Mas isso começa com uma sementinha lá com a equipe. Você, quando começou a sua carreira, a gente sabe que a Novo Nordisk tem mais de 100 anos e que você está há mais de 20 anos nessa empresa. É uma longa carreira. Nesse processo, nesse tempo, nessa jornada que você já percorreu, lá no começo, os primeiros desafios, onde você se apoiou na gestão para conseguir bons resultados como gestor? Para mim, assim, eu iniciei minha carreira, na realidade, no hospital, né? No hospital universitário, que quando eu me formei em bioquímica, meu plano, na realidade, era ser desenvolvedor de novas moléculas. Então, eu estava um período no hospital, porque eu sempre gostei muito de química e bioquímica, e para mim, assim, o que me ajudou no começo da carreira foi ter um bom líder. Então eu sempre tive pessoas em volta de mim, sempre me procurei cercar e tive a sorte de ter bons líderes que me ajudaram aí na minha carreira. Então lá no hospital eu lembro que era o professor, era o diretor da faculdade de farmácia e ele sempre me dava oportunidade, me desafiava e continuava sempre acreditando em mim e mostrando o caminho que eu tinha que trilhar. A minha equipe na época era muito pequena, eu tinha apenas 2 ou 3 funcionários que me ajudavam na época, mas mesmo assim para mim era um desafio muito grande, porque eu era muito jovem e estava começando a minha carreira. Mas depois disso eu acabei vindo para Belo Horizonte, na realidade, e foi quando eu descobri a indústria farmacêutica, que daí eu vim fazer na realidade mestrado na UFMG em Química Orgânica. Eu comecei a fazer, mas acabou também que depois que eu descobri a liderança, eu resolvi deixar essa parte e me apaixonei pela liderança. Então, na realidade, quando eu mandei meu currículo para essa empresa que eu trabalhava aqui, o gestor lá falou assim, eu estou muito curioso para saber o que um bioquímico quer fazer na indústria farmacêutica. E na época eu já estava meio desenvolvendo essa parte de liderança e falei para ele, se você me der essa oportunidade de me ensinar como é que varre o chão, em 2 meses eu estou ensinando todo mundo como é que varre melhor. Porque eu nunca tive medo desse tipo de desafio e sempre quis dar o melhor de mim em tudo o que eu fiz na vida, na minha carreira. Então é muito importante para você ter pessoas perto de você que te ajudem, que te incentivem e que acreditam no seu potencial. A gente vê que clientes são pessoas. Funcionários também são pessoas. Sim. Então, quando a gente trabalha com a liderança, e a liderança não é um cargo, né? Então, como você disse, assim, eu vou começar varrendo o chão e vou ensinar as pessoas a varrer o chão tão bem quanto elas estão varrendo hoje, você estava trabalhando com pessoas. E para atingir esses resultados, né? E claro que para se conseguir varrer melhor, mesmo uma atividade às vezes considerada tão simples, precisa de um processo para ser ali mapeado, para ser desenvolvido e desenvolvendo pessoas também. Como foi para você, desses 2 funcionários, hoje você trabalha com o quê? Mais de 300 funcionários? Hoje a gente tem 700 na fábrica, funcionários e ali uma hierarquia, né? Então pessoas que também são líderes, liderar líderes também, que é um grande desafio também. Como é para você hoje utilizar essas ferramentas de gestão para trabalhar com pessoas, não só aquela parte do papel, né? Tirar do papel a gestão. Eu quando entrei na Novo Nordisk, eu iniciei em Montes Claros em 2003 e aí foi quando eu comecei a ter contato com o que a gente chama de Lean Manufacturing, Six Sigma, Lean Manufacturing, melhoria de processos, né? Então eu tive a oportunidade de, como eu falo, tem 2 vertentes hoje no mercado. Uma é muito ligada à Toyota, que é mais filosófica, uma coisa assim, o Six Sigma é mais igual a Motorola, que desenvolveu, que é mais
projetos e redução de custo e melhoria da qualidade. Esse tipo de coisa. Mas para mim foi muito importante quando eu comecei realmente a ter contato com isso, padronização de processos, sim, treinamento, fazer o que a gente chama de confirmação que os nossos procedimentos estão sendo efetivos, sim, se as pessoas entendem o procedimento. Aquela checagem, né, do processo ali, se sim, está funcionando. E é muito importante, é que eu falo, tem uma palavra japonesa que chama Kaizen, que é mudar para melhor, na realidade, se você for traduzir mais ou menos ao pé da letra para o português. Então é muito importante não só, vamos dizer, esperar que o seu funcionário, que o seu empregado sigam os procedimentos, mas mais importante que isso é você estar sempre ouvindo, recebendo feedback para melhorar os seus processos. Então é importantíssimo a sua equipe estar junto com você e você dar essa oportunidade para eles também, porque quem faz, eu uso essa metáfora do varrer o chão, porque você tem que saber fazer. Isso. E quanto mais, quem sabe fazer é a pessoa que faz o que faz todo dia. Então você tem que ouvir o feedback delas e dar a oportunidade de você melhorar o processo e não ter medo de mudar. Isso. Então, porque não essa mudança necessariamente que você esteja ali no operacional, né? Mas que você conviva, tenha aquela vivência com aquela equipe para entender as dores que eles vão trazer. Porque isso é o que vai te dar a solução ali, né? Não é isso? É isso, porque mas no começo da minha carreira, por exemplo, eu era supervisor de produção lá, mas supervisor naquela época, em 2003, fazia tudo. Colocava a mão na massa. Mão na massa em tudo. E para mim isso foi muito importante, porque eu pude aprender muito sobre os processos, porque é o único jeito de você poder realmente ajudar o seu time. É se você entende do que você está falando. Então tem um dos meus gurus aí, que é o Michael Hammer, que ele fala que você não consegue liderar o que você não consegue entender. Isso. Então você tem que estar por dentro, e tem que se dedicar, porque senão você não consegue ajudar o seu time a melhorar. Para mim foi muito desafiador a minha primeira posição como líder, que foi muito desafiador, porque eu tive que dedicar muito a entender o processo que eu não conhecia e poder ajudar as pessoas. Aí depois é o que você falou, ser líder de outros líderes, isso, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque assim, como você sai da faculdade, você tem muita parte técnica e você se dedica àquilo. Quando você começa a ser líder de outros líderes, você vê que o seu resultado depende de outras pessoas. Isso. Então fica mais complicado nessa parte da liderança, você realmente confiar nas pessoas e confiar que o resultado vai vir. É um pouco de quebra de paradigma, da parte técnica para a parte de liderança. E nesse aspecto, a gestão ajuda você a conduzir esses líderes, porque vem aquela questão da experiência de cada um, né? A prática e a vivência de cada um, elas podem ser alinhadas através da gestão, né? A gente consegue unir aquelas experiências e aproveitar, né? O brainstorming, aproveitar mesmo todas aquelas experiências para trazer novos resultados. Tem alguma ferramenta de gestão? Você falou sobre o Lean, sobre o mapeamento de processos. Isso é muito interessante, porque essas metodologias ágeis, elas vão trazer também bons resultados e mais rápido, evitar erros. Sim. Mas na hora de lidar com as pessoas, essas ferramentas te ajudaram também a chegar num ponto comum para trazer novos resultados? Muito, porque eu gosto mais dessa filosofia japonesa, né? Do Sansei com liderado e tal. Eu acredito muito nisso, de você querer realmente, no fundo do seu coração, ajudar as pessoas a darem o melhor delas e poder liberar a energia que a gente chama, né? Então eu acredito muito em sinergia, que não é a minha ideia ou a sua ideia. Nós vamos achar juntos uma terceira ideia que vai ser melhor que as duas. Ponto que vai ser comum, mas que vai trazer um resultado lá na frente para todo, não é isso? Sim, exatamente. Isso é o 1 mais 1 igual a 3. Que a gente fala que é de sinergia. É muito importante esse tipo de coisa, mas por isso você tem que manter a sua mente aberta, seus ouvidos sempre abertos para escutar os seus funcionários. E já teve alguma situação que você vivenciou de um resultado muito ruim na empresa e que você precisou reunir com essa equipe e que foi desafiador? Conta pra gente um pouquinho assim, do sentimento que você teve como líder, como gestor, para trazer um bom resultado, para não olhar para aquela situação
como um problema, mas ver que a solução ela é existente. Na parte que eu tenho mais experiência é o que a gente chama de ramp-up de fábrica nova. Então, Montes Claros, quando construí a fábrica em 2003, a gente estava também no startup da fábrica. Aí eu me mudei para Dinamarca, onde eu morei lá por quase 5 anos. Também foi a mesma situação. E agora eu estou nos Estados Unidos com a mesma situação de fábrica. Então, tem tipo um selo lá na Novo, que é que eu faço startup de fábrica nova. E nesse estágio é muito, porque tem muitas dúvidas, você tem muita gente nova, então você tem que investir muito em treinamento, transferência de processo, por isso que padronização é muito importante, que você não tem que começar sempre do zero. Então, a Novo é uma empresa que já tem 100 anos de existência, então a gente tem muita prática, muita coisa boa que foi desenvolvido nesses 100 anos. Resultado, né? Então a gente tem que manter essa padronização, então investir nisso é muito importante para você ter esses resultados melhores e mais rápido. Porque Então, a gente pode dizer que hoje, Leonardo, você é um consultor, né? Você traz para dentro da empresa um consultor interno. Essa experiência toda que você teve, tanto aqui no Brasil quanto fora, trouxe para a empresa uma consultoria. A consultoria hoje ela tem esse objetivo, né, de trazer soluções, trazer ideias, reunir experiências, né, e trazer ali dentro da empresa resultados melhores. Você se vê como um consultor assim da empresa? E você acha que a consultoria ela pode trazer uma ajuda, um apoio para a empresa se desenvolver melhor? Ajuda, porque, por exemplo, eu fui o primeiro estrangeiro realmente no manufacturing lá na Dinamarca, que é o coração da empresa, quando eu me transferi para lá. Então, a ideia foi realmente essa, é o que eu estava falando da sinergia. Porque quando você fica muito tempo só num tipo de cultura e não traz nada de fora, uma visão externa, por exemplo, que possa te ajudar, é difícil criar sinergia, porque você fica sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito todo dia. Verdade. Então, quando você tem alguma consultoria, por exemplo, para te ajudar, e no caso, igual você falou, eu fui o consultor interno que mudei do Brasil para Dinamarca e agora estou lá nos Estados Unidos, é para trazer também essa diversidade, que é muito importante. Senão acaba que a equipe vai entrando no piloto automático. Vai entrando no piloto automático. E ela vai se acostumando com aquela rotina. E é igual assim, muitos líderes hoje falam assim, é bom ter um tubarão ali para que dentro do aquário, para que os peixes se movimentem, né? Para que traga um movimento novo, que traga um renovo ali da equipe mesmo para ver soluções novas, trazer soluções novas. É não deixar se acomodar, que a gente é a famosa zona de conforto, né? Quando você fica muito tempo naquilo, fazendo a mesma coisa e trazendo os resultados, então é difícil às vezes chegar e quebrar um paradigma. Sim. De novo, minha experiência lá na Dinamarca foi difícil. Quando eu cheguei lá nessa fábrica, a gente estava reformulando uma das linhas de produção lá para um produto novo que a gente estava lançando, que eu acho que é muito conhecido aqui no Brasil atualmente. E eu fui o responsável lá por produzir os primeiros lotes desse medicamento. Então, chegar numa fábrica que já estava rodando desde 2000, por exemplo, e no headquarters, né, na matriz, e chegar lá e falar assim, gente, bacana o que vocês fizeram até agora, mas nós vamos ter que mudar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir os resultados que são esperados. Então foi um desafio muito grande, porque eu era a única pessoa, por exemplo, que não falava dinamarquês. Eu entendo um pouco, mas a gente tinha 550 funcionários e para convencê-los que existem maneiras melhores, diferentes para poder fazer e trazer mais resultados, foi complicado. Mas não pode desistir nunca. Isso. E assim, você tem uma experiência muito grande nessa linha de produção, de processos, metodologias. Na área da saúde, muitas pessoas veem a área da saúde como um ambiente de cuidado apenas, né? Não veem como resultados. Como foi para você esse desafio de colocar na cultura da sua equipe, trabalhar nessa cultura da equipe, que a saúde ela é vista sim como uma empresa, precisa de processos, que a saúde ela precisa de se enquadrar nesse movimento de gestão para que possa trazer resultados e que o resultado vai ser o cuidado, né? Porque o fim daquele processo todo vai ser uma pessoa que vai receber todo aquele resultado do processo e que vai melhorar a sua saúde.
Com certeza, mas quando a gente fala de Lean Manufacturing, essa filosofia, por exemplo, você pode usar em qualquer processo. Processo financeiro, RH, ou de saúde, seja lá qual o processo seja. Então é importante você diminuir, por exemplo, o que a gente chama de cycle times, né? Do seu ciclo de processo, você diminuir isso para poder reduzir custo e melhorar a qualidade. Então, no final das contas, o paciente lá, ele vai se sentir bem atendido, vai se sentir que as pessoas deram atenção para ele e vai se sentir satisfeito, que no final das contas é isso que a gente quer. É o que a gente chama de voice of customer, né? Que é o final lá, o produto que a gente está entregando, que é para o paciente, ele tem que se sentir 200% satisfeito. E isso com certeza traz satisfação para o time quando vê os resultados chegando, quando vê a melhoria, melhoria financeira e tudo que a gente pode aplicar em qualquer tipo de processo. Em qualquer segmento, né? Sim. E me conta aqui, quando você mudou para outro país e foi vendo outras culturas, houve uma dificuldade, alguma resistência que você como líder precisou passar para aplicar essa gestão? Igual eu te falei, é complicado quando você tem principalmente uma empresa que já tinha um sucesso consolidado. Sim. Então, para você chegar e falar, olha, nós vamos precisar mudar agora, porque o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente mais ainda para frente. Então, esses 100 anos, por exemplo, que a Novo tem, a gente está vivendo agora uma revolução que nos últimos 5 anos, para você ter ideia, a gente dobrou a produção do que foi nos 100 anos. Sim. Então, quer dizer, imagina a revolução que teve que ser criada, porque a Novo é uma empresa que até 3, 4 anos atrás a gente tinha 30 mil funcionários, hoje já tem 60. Então, quer dizer, 50% da empresa não tem 2 anos de casa. Uau! Então, imagina se a gente não tivesse uma padronização dos processos, se já não tivesse tudo bem estabelecido, se já não tivesse experiência, liderança para ajudar essas pessoas que estão chegando agora. Isso. E isso é importantíssimo. Leonardo, me conta aqui. A empresa hoje está em vários países. E como é a padronização? Porque existe a questão do fator cultural do país, né? Sim. Essa diferença impacta. E como vocês conseguiram alcançar os resultados de uma padronização da empresa como um todo, né? Para se dizer que a empresa aqui é a mesma dos Estados Unidos, da Dinamarca. Isso começou em 2008, na realidade, 2007, 2008, e eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto, que foi um projeto global, onde a gente realmente decidiu padronizar todos os processos de manufatura. A gente começou, né, nos processos de produção. Então eu viajava muito, eu lembro, eu morava em Montes Claros na época, mas eu viajava para o exterior 14, 15 vezes por ano para ajudar a padronizar, porque daí a gente criou um grupo que viajava o mundo todo. Então eu tive na China, na França, na Dinamarca várias vezes, nos Estados Unidos, onde a gente tinha sites e aí a gente ajudava a padronizar. Então foi um representante de cada país, eu era o representante aqui do Brasil, mas a gente viajava juntos e desenvolvia esses processos, ou os procedimentos, né? Todos juntos, e aí a gente aplicava e ajudava a implementar nas fábricas. Mas não é fácil não, é muito complicado, porque cada um tem a sua ideia, todo mundo acha que tem a melhor prática. Sim. E como é que eu vou deixar de fazer agora, porque vem lá o pessoal do Brasil falando que fazer assim vai dar mais resultado. Então os primeiros anos são muito difíceis. Mais desafiadores. O gerenciamento da mudança é muito importante. E aí a gente volta no tema das pessoas, né? É o ser humano que está ali realizando aquele processo e trazendo resultado, né? A gente vê assim que essa mudança pode ser cultural, mas se o processo for bem estabelecido, aquele lado humano, ele vai conseguir realizar. E aí, essa é uma questão que eu vi também na empresa, como uma curiosidade, que a empresa investe muito no lado pessoal do funcionário. Sim. Tem o Dia do Desenvolvimento, que é feito uma vez por mês aqui no Brasil. Também é feito lá fora esses investimentos no lado pessoal, para que ele possa ser estimulado na carreira,
na leitura de um livro, na realização de um curso, uma capacitação, algo que vá desenvolver o funcionário. Isso também foi um plano que a gestão ajudou a desenvolver a equipe? Com certeza. É o que a gente chama de, em português, é plano de desenvolvimento individual. Sim. E aí, cada funcionário, todos os funcionários, tem o seu onde você conversa com o seu gestor, o que você precisa desenvolver, o que você não precisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de focar nas forças que a pessoa tem, entendeu? Sim. Na fortaleza que ela tem. Tem outros gestores que focam mais no gaps, ou o que você precisa desenvolver mais, isso. Alguma coisa assim. Então cada um tem você tem uma conversa de porque, igual você falou, pessoas, o interessante é que quando você está lidando com um time, você tem que tratar o time todo como se fosse um time, né? Com justiça para todos, mas as pessoas, né, são individuais. Isso. Então você tem necessidades diferentes, elas têm ambições diferentes que você tem que conversar de um para um. Então isso a gente tem mais reuniões formais de pelo menos uma vez por mês com todos os funcionários, onde a gente discute esses planos de desenvolvimento. Então tem pessoas, por exemplo, que eu quero aprender mais sobre o Lean Manufacturing, alguma coisa assim. Então a gente providencia curso ou alguma coisa, ou dá oportunidade também. Não é só pagar treinamento fora ou alguma coisa assim, não é isso não. Mas às vezes a pessoa está interessada, eu quero me desenvolver para ser um gerente de projeto. Então a gente dá a oportunidade para ela, você vai pegar um projeto aqui, um processo, e a gente vai te dar todo o suporte teórico e tal para você poder realizar o seu sonho. Então, na minha carreira, por exemplo, eu sempre levei muito a sério esse plano de desenvolvimento individual, tive bons líderes na minha carreira, tive a sorte de tê-los. Então, e sempre foi assim, porque chega num tempo que você, olha, eu sempre coloquei, desde quando eu entrei na Novo, eu queria ser o plant manager, né? O gerente da fábrica inteira. Sim. Então, desde 2005 eu vinha trabalhando nisso, até que em 2012 ou 2013 eu consegui. Alcançou, né? Você aplicou os processos de gestão na sua vida pessoal. Você como líder hoje, como gestor, você contou que no início da sua carreira você teve bons líderes que te mostraram o caminho, que te conduziram, te deram ali o caminho para você alcançar hoje o que você tem alcançado, né? Te ensinaram a ter esse pensamento de buscar, né? De ter essa ambição. Não só eles deram para você o caminho, mas eles te ensinaram a construir e percorrer esse caminho. Hoje, como gestor e como líder de vários outros líderes, qual é a dica que você dá para que um líder se torne, né, um gestor, tenha essa mesma mentalidade e saiba viver todos esses desafios que você já passou? Eu acho que muita gente fala assim, que uma das características que eu tenho é de ajudar as pessoas a verem que o que elas acham que é impossível, na realidade é possível. Então, quando você está fazendo esse startup de fábricas, alguma coisa assim, porque a fábrica ela é desenhada, né? A gente faz o design da fábrica para uma certa capacidade. Aí quando o brasileiro loucão aqui chega lá, fala assim, nós vamos multiplicar, por exemplo, lá na fábrica da Carolina do Norte agora, a gente está multiplicando por 5 já a capacidade que foi desenhada. Isso em 2 anos, 3 anos de produção. Então, e todo mundo, quando eu cheguei lá, falei, gente, a gente vai fazer 5x, não vai ser x. Aí todo mundo, não, mas isso é louco, não dá, é impossível, a gente tem limitação e tal. Eu falei, gente, nós vamos achar um jeito. Mas você, aí eles me perguntam, você sabe? Eu falei, não, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho certeza que vocês têm. Então a gente vai descobrir junto, entendeu? Isso é o que muita equipe às vezes se apega, né? Às vezes, o ser humano, ele gosta de ser liderado, ele gosta da direção, mas às vezes ele se apoia muito na decisão do líder. E o líder também precisa incentivar a equipe a realizar o processo, né? Sim, é uma coisa que sim, eu sou muito exigente, sabe? Principalmente com esse negócio de ser ambicioso por melhores resultados e pelas metas. Então eu deixo a equipe muito à vontade, vamos dizer assim, o freedom of operations, eles tomam as decisões deles e tal, mas eu não vou admitir que seja pouco ambicioso. E aí eles têm que contar comigo, com o meu suporte, seja no investimento, seja para mudar um processo ou alguma coisa assim. Às vezes eu tenho que lutar com a matriz, por exemplo, para mudar um processo que está lá faz não sei quantos anos, mas esse é o meu papel, é quebrar barreiras. É facilitar a vida deles, porque eles têm as respostas. E eles sabem
onde chegar e como chegar. Só a gente precisa criar sinergia juntos. Abrir a mente, né, para que eles consigam ter essa visão. Quando você começou na sua carreira, que você tinha essa questão de buscar caminhos e liderar empresas pequenas e hoje você é líder e gestor de uma grande empresa, qual que é a diferença para um gestor liderar uma empresa pequena, de pequeno médio porte e a liderança de uma grande empresa, uma multinacional? Eu acho que o desafio é como se fosse para mim, até uma armadilha. Quando você está numa empresa menor, pequena, e você começa a aprender certas metodologias e você não quer aplicar porque fala, não, isso aí só funciona na multinacional. Isso aí eu não vou perder tempo com isso, não. A equipe de se achar pequeno. Exato. Isso é uma armadilha, porque pode realmente colocar você na zona de conforto, então você aceita, é assim, mas eu não tenho dinheiro para investir, mas você não precisa. As melhores soluções, na realidade, do Lean, elas são muito simples. Sim. E geralmente vêm do chão de fábrica, de quem está lá fazendo todo dia. Às vezes organizar internamente um processo já vai trazer um resultado melhor e um posicionamento daquela empresa para que ela possa crescer, sair do pequeno porte e ir para um médio, grande porte. Mas mapeamento de processo, a gente tem algumas ferramentas tipo Value Stream Mapping que a gente usa, o VSM, onde você mede, começa a cronometrar o tempo dos seus ciclos e tal. Você começa a enxergar o tanto de desperdício que você tem. E aí a sua mente começa a abrir. Por que eu estou fazendo desse jeito? Aí passa um tempo, você implementa, você melhora. Aí você fala, não acredito que a gente demorava não sei quantas horas para fazer isso. E agora a gente faz em segundos. Eu tenho exemplos que a gente saiu de alguns ciclos que demoravam 48 horas. Hoje eu sei que em algumas fábricas eles fazem em 11 segundos. Que isso, uau! E o resultado que isso traz para a empresa, né? Esse é um ponto que a gente fala muito aqui na Ação Consultoria, que é a consultoria trazer essa visão de mapeamento, de valor do processo, de cada etapa do processo. E hoje você, como consultor, né, interno dessa empresa, para outras empresas, então isso é possível? Com certeza é possível e é uma visão, igual eu te falei, essa visão externa, quando a gente contrata uma consultoria, porque a gente usa consultoria externa também na Novo. Então, o bacana é que traz essa visão mais holística de diferentes outras empresas, diferentes segmentos. Então, as ideias vão se cruzando, de novo, vai criando sinergia, você vai melhorando o processo. Isso aqui dá para aplicar aqui, dá para aplicar lá. Foi implementado, já vi isso acontecer em outra empresa, mesmo que seja menor, alguma coisa assim, ou de outro segmento, mas a ideia que é o importante. Isso. Então, a consultoria dá ajuda você a ter essa visão de fora, que é muito importante para você não ficar focado só no que você faz todo dia. Não do cair jeito no que você faz todo dia. Né? Exatamente. Porque vai fazendo mais do mesmo. E mais do mesmo não traz nenhum resultado diferente, né? Não vai trazer. Tio Einstein já falava, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Isso. Então, não espere nada. É insano você pensar que vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Uma dica simples, algo simples que as empresas podem começar a fazer hoje, praticar agora. O que você diria para uma empresa começar agora para fazer, para mudar o resultado? Mapear os processos. Tudo. E não achar que isso seja uma perca de tempo ou alguma coisa assim. É um investimento, porque para você poder liderar melhor, você tem que entender os seus processos, você tem que entender o que você está fazendo e entender mesmo, no detalhe, porque não pode ser assim, é assim que a gente fez a vida toda e está dando certo até agora, não vou ficar perdendo meu tempo, ficar mapeando, fazendo cronoanálise para ver o tempo que eu gasto em média ou mediana, alguma coisa assim. Então, é muito importante poder investir no entendimento dos processos. E uma maneira simples de fazer isso é mapeando os processos e fazendo cronoanálise dos ciclos, né? Dos passos do seu processo. Você como gestor e como líder hoje, o que você faz na sua vida pessoal para buscar essa renovação, ter criatividade, para levar essa motivação para a sua equipe? Além de churrasco e cerveja, eu gosto muito de pedalar.
Atualmente eu pedalo 50, 60 quilômetros quase todo dia. Então isso me ajuda muito a dar uma desconectada e poder renovar, né, a energia e recarregar a energia. Então eu gosto muito de praticar mountain bike também, mas agora estou mais na estrada. Eu falo isso porque muitos gestores vivem essa pressão do mercado por resultados, por alta performance. E um gestor, ele precisa ter essa questão pessoal também, né? Muita sobrecarga em cima de um gestor, em cima de uma liderança, uma diretoria que precisa passar para a sua equipe essa questão de resultado, de performar. Mas tem a questão pessoal. A sua família te apoiou quando você decidiu ir para um outro país, quando decidiu buscar, ter essa ambição. Como que é o seu relacionamento hoje familiar e o que isso te trouxe de apoio? E que você consegue também repassar para a sua equipe essa motivação? Não, a gente sempre conversa sobre histórias pessoais, né? Eu sei que é um pouco polêmico e provavelmente quem vai nos ouvir aí não vão concordar comigo, mas são só opiniões diferentes. Eu, por exemplo, eu não concordo quando a gente fala assim, você tem que saber separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Para mim isso não existe, porque a gente é uma pessoa só. Então, eu vou partir aqui, vai entrar agora a metade, vai entrar a gestora e a gestora, Lilian, o pessoal vai ficar em casa, não tem como. Não tem como, não existe. Então a gente está numa constante aprendizado e para mim foi muito importante. Eu não teria conseguido sucesso nenhum se a minha família não estivesse junto comigo. Porque a gente já mudou, eu morava aqui em Belo Horizonte, a gente já mudou para Montes Claros, já foi um impacto, e aí depois, quando a gente mudou para Dinamarca, igual eu te falei, eu viajava muito, ia muito para Dinamarca na época, então eu cheguei aí mais de 70 vezes para Dinamarca antes de eu ter mudado para lá. Então eu achava, tudo vai ser tranquilo, eu gosto demais do país, gosto da comida, gosto das pessoas. Mas para mim e para minha família foi muito impactante a questão da luz do sol. Que lá de outubro até abril é escuridão. E o Brasil é sol de janeiro a janeiro. O tempo todo. Então lá é difícil você entrar numa fábrica, tipo assim, porque amanhece 9 horas da manhã, eu já estava dentro da fábrica, então só luz artificial. E quando eu saía, na realidade 3 horas da tarde já está como se fosse meia-noite aqui. Escuro, então essa falta da luz, você tem que fazer reposição de vitamina D, por exemplo, assim. Mas para mim que trabalhava e para minha filha, até para minha filha que estava na escola, na época quando a gente mudou para lá, ela tinha 6 para 7 anos. Lógico que no começo foi difícil, porque ela não falava nem dinamarquês nem inglês, mas depois de 3 meses parece que viram a chave assim na criança, vira fluente. Mas para minha esposa foi difícil, porque ela estava em casa. Então nos primeiros 2 anos foram complicados. Então não é fácil, a gente fica nesse glamour, igual a minha esposa que fala, fica nesse glamour, eu estou morando na Europa, na Dinamarca, é tudo glamouroso. Não é não. É complicado, é um desafio grande, porque você muda muito o seu estilo de vida e você tem que se adaptar ao país, obviamente. Então o apoio da família é muito importante. E o novo traz um medo e uma segurança, né, para o ser humano. Com certeza. Então, a gente pode fazer até uma analogia. Essa experiência que você viveu, quando chega um colaborador novo, ele chega cheio de medos, cheio de inseguranças. E o processo bem padronizado, uma gestão bem organizada, ajuda muito o colaborador a se adaptar. Assim como você e sua família tiveram que se adaptar a vários novos ambientes, o funcionário ele também precisa, né? A equipe precisa. Com certeza. É o que a gente fala, né? Tem os 6 primeiros meses quando você muda para um país, que é tipo lua de mel. É uma maravilha, é tudo novidade, tudo bacana e tal. Depois dos 6 meses, a realidade bate. E aí que você começa a ver, que saudade do arroz com feijão. Que saudade da carne de sol com mandioca lá em Montes Claros. Que saudade do sol, né? Que saudade do sol. E aí você começa a entender. Assim. Porque, por exemplo, quando a gente começou a construir a fábrica em Montes Claros, vieram 40 famílias dinamarquesas para Montes Claros. Então, em Montes Claros é quente. Então, na época, sei lá, tava
38 graus para que lá eles fora. pudessem se adaptar e produzir o que precisava ser produzido. Mas né? aí eles queriam fazer reunião lá fora, nos 38 graus, porque queriam ficar no sol. Aí a gente, não, vamos ficar aqui no ar-condicionado. Aí, não, mas vamos ficar lá fora, porque não tem isso lá. Então, eles aproveitam demais. Quando a gente fala da parte pessoal, por exemplo, lá tem o que eles chamam de Summer Days, né? Que são os dias que tem mais, que a temperatura está acima de 25 e tem sol. 2 horas da tarde você não acha mais ninguém na fábrica. Você não acha ninguém no escritório. Graus aqui, às vezes as pessoas estão sentindo frio. Tá todo mundo de bota e de jaqueta. Fecha um pouquinho o tempo e já sai de casaco e guarda-chuva. Mas lá o importante também, né? Não é que eu espero que toda empresa faça isso aqui, mas lá, por exemplo, você tem a flexibilidade de aproveitar esses dias também, porque é importante. Sim. Porque lá tem muito caso, por exemplo, de depressão, porque não tem luz. Então, ninguém quer... É uma necessidade fisiológica do ser humano. Exatamente. Né? Então, como é que você tem... Imagina agora 500 pessoas deprimidas. Como é que eles vão fazer o trabalho que eles têm que fazer? Exatamente. Então, você tem que pensar nesse lado pessoal também, para a pessoa, porque a gente não é uma máquina, né? Isso. Tem que tomar conta. E mesmo as máquinas podem... Você tem que dar manutenção também. Fazer a manutenção, pode ocorrer alguma falha. Imagine o ser humano, né? Pois é. A questão de padronizar processos não é somente colocar o funcionário para operar, mas que ele entenda o porquê ele está operando, Com certeza. Qual o resultado que aquela parte do processo que ele faz vai chegar lá no final, que é entregar o produto para o cliente, é entregar saúde para o cliente, né? Que a gente está falando muito aqui hoje do resultado final, que é entregar saúde, independente do segmento da empresa, que seja isso, né? Mas é outra dica que você agora me lembrou, porque tem algumas pessoas que trabalham comigo há mais tempo que eles me chamam até de Mr. Why, porque eu fico perguntando por quê? Por quê? Por que a gente faz assim? Por que nós estamos fazendo assim? E eu não sei, tipo, resposta que, não, é porque está no procedimento. Não, você tem que entender o porquê. Tá no POP. Você tem que entender o porquê. Tem que fazer porque está no POP, né? Isso é igual eu falei, parte é isso, mas a outra parte é muito mais importante. Que é você entender realmente o porquê que você está fazendo aquilo daquele jeito e isso cria um questionamento para trazer melhoria. E cria um sentimento de pertencimento, né? Essa parte do processo que eu estou fazendo é importante para que aquela pessoa tenha uma saúde melhor. Se eu não fizer essa parte, todo o processo daqui para frente vai ser prejudicado. E quando o funcionário entende isso, ele faz parte, ele pertence àquela gestão daquele processo. Né? A gente vê muito funcionário questionando, às vezes assim, mas esse POP tem que fazer desse jeito, poderia fazer de outra forma, mas quando a gente explica todo esse percurso, aí ele entende a importância dele naquele processo. E a participação, como é que ele faz parte do todo, né? Que o resultado é a soma de tudo, cada um faz a sua parte e a gente chega no resultado no final. Que, para mim, nesse caso de saúde, é o bem-estar do paciente. O bem-estar do paciente, isso mesmo. Vocês trazem esses temas para os funcionários, falar para eles qual o resultado que foi atingido com aquela produção, traz para eles resultados, às vezes, de um paciente, um case de sucesso, que aquele pedacinho daquele processo chegou lá numa pessoa e que ela teve a satisfação, a realização ali de uma saúde melhor? Os resultados de performance da produção em si, isso a gente tem todo dia. A gente tem vários telões na fábrica que passam os resultados todos, né? Mas a gente tem reuniões também trimestrais, inclusive agora estou voltando amanhã para lá e já tem uma segunda-feira que a gente sempre convida o paciente e principalmente se o paciente faz o tratamento com o medicamento que a gente produz naquela fábrica. Sim. Então, isso é muito poderoso. É muito poderoso, porque como a gente está na produção, então a gente está um pouquinho longe desse contato direto com o paciente. Como imaginar que aquele pedacinho daquele processo vai fazer uma pessoa ter bem-estar, né? Isso, mas aí quando a gente traz pacientes, eles são muito gratos e ficam, né, no final lá sempre agradecendo o trabalho que a gente faz todo dia, e é o que eu costumo dizer, que a gente salva vidas todo dia. Então
com o que a gente faz. Então é muito importante. A gente tem também, né, outras comunicações corporativas, com vídeos, esse tipo de coisa, mas nada mais impactante do que ter uma pessoa lá ao vivo. Que faz o tratamento com o medicamento que você produz naquela fábrica. É muito impactante. E isso começa desde o varrer do chão. Com certeza, todo até mundo. Toda a produção daquele medicamento para chegar e não só salva vidas, né? Transforma todas as vidas daquelas pessoas que passaram ali naquele processo. A gente tem também o que a gente chama de Hall da Fama lá, que são os nossos funcionários que têm diabetes, por exemplo, e eles também fazem o tratamento com os nossos, e aí a gente põe foto, ou da família. E eles mesmos são o case do próprio trabalho. Com certeza. Então, aí você imagina a dedicação dessas pessoas pelo que eles fazem todos os dias. Isso. E isso é um desafio que todo líder hoje enfrenta, né? Para que o funcionário consiga entender. Não veja só o bater o cartão, não veja só o chegar no horário e sair no horário, mas que ele veja a importância do que ele faz naquele processo, por que aquele processo foi padronizado daquela forma para que esse resultado aconteça. Com certeza, é importante. É importante você ter essa sensação, né, do pertencimento e da participação no resultado, mas também é importante, como eu falo, se divertir no que você faz, porque você vai passar 1/3 da sua vida lá trabalhando, se dedicando. Então, se não for também divertido, é brabo. De novo, a gente não quer ninguém lá. É lógico que a gente tem dias bons, né? Dias ruins, todo mundo tem, somos seres humanos, mas a gente faz tudo para aumentar o engajamento das pessoas lá, porque isso é muito forte também. Então, com certeza, os resultados são muito melhores quando você tem uma pessoa engajada, que se diverte e procura estar lá junto, contribuir todos os dias. Ótimo. Em uma frase, como que você define a gestão como uma ferramenta poderosa para uma empresa? Nossa, em uma frase? Em uma frase, é um desafio agora. Uma ferramenta frase para inspirar, algo que faça te acordar todos os dias e viver todo esse propósito que você tem vivido desde quando você começou, que você já tinha visão de onde que você ia estar hoje. É que é difícil, que eu tenho algumas frases, entendeu? Em vez de uma só, mas uma sim, eu fico muito feliz quando eu posso contribuir para melhorar um processo, que tem uma melhoria. Eu ainda me arrepio todo, aquele frio na barriga que eu pude contribuir com alguma coisa. E pode ser uma coisa muito pequena, ou pode ser que eu estou salvando milhões para a empresa. Entendeu? E eu tenho a mesma sensação quando a gente contribui para poder melhorar o processo. E a outra coisa eu como líder e como aprendi com os meus líderes, abrir portas para as pessoas, acreditar nas pessoas e dar oportunidade para as pessoas. Então eu fico também muito realizado quando eu vejo... porque eu tenho gente que trabalha comigo há 20 anos, eu tenho um vice que é vice-presidente que trabalha comigo lá hoje, que eu contratei ele como estagiário aqui em Montes Claros, e ele está comigo até hoje. Ele também morou na China, morou na Dinamarca, a gente se desencontrou e voltou. Né? Agora, e o quanto que você também pôde crescer com ele. Com certeza, porque essa realização, por isso que eu te falo, a realização pessoal, de você ter contribuído com o desenvolvimento de uma pessoa, por exemplo, para mim é muito grande, porque eu sei que no fundo sou eu que estou aprendendo, eu que aprendi demais com essa pessoa. Então, eu acho que ser gestor ou líder, eu gosto mais de líder do que gestor ou gerente, alguma coisa assim. Cargo, né? Eu gosto mais de líder, porque é um exercício de humildade, na realidade. Então, é você saber ter o pé no chão, saber que se deixar subir a sua cabeça, entendeu? O poder corrói, e não perder a sua essência. E saber que as pessoas são importantes, são mais importantes para você do que você para elas. Exatamente. Isso é um exercício diário de humildade. Então, ser líder para mim é ser humilde e usar o seu poder para tirar as barreiras e deixar as pessoas brilharem. A humildade, muitas pessoas confundem com uma pessoa ter pouco recurso. Ela é muito humilde, ela é simples, porque ela tem poucos recursos. Mas a humildade fala muito mais sobre o comportamento. Sim, com certeza. Do que sobre o que a pessoa tem. É mais sobre o que ela é do que o que ela tem. E isso faz de um líder
a referência. A liderança, ela é influência. Né? A liderança não é um cargo, ela é influência. E hoje a gente viu aqui, né, que você exerce essa influência sobre a sua equipe, sobre a sua família. A gente fica muito agradecida aqui, nosso tempo já está acabando, mas eu quero muito agradecer. Foi muito rico o que a gente aprendeu aqui hoje, né? Liderança, gestão, fala muito mais sobre pessoas, sobre essa influência, e você vive esse propósito. A gente pôde perceber aqui que está no sangue mesmo, né? É algo que é seu, que está no seu DNA. E isso inspira outras pessoas, né? Outros gestores, que não é só um cargo que vai fazer com que a empresa dele cresça, mas é esse compartilhar. E esse é o nosso objetivo aqui do podcast, é compartilhar essa vivência, essa realidade, o que é ser um líder, o que é ser um gestor, que não é apenas ter um cargo e fazer lá o mapeamento da gestão à vista, colocar um quadro pendurado na parede, mas sim vivenciar isso e compartilhar, né? Fazer com que outras pessoas também possam vivenciar isso. Com certeza, porque assim, eu nunca esqueço e faço questão de falar com muito orgulho. Eu saí de uma cidadezinha de 7 mil habitantes lá no sul de Minas, Conceição dos Ouros. E ganhou o mundo. E hoje está aí porque sempre tive pessoas que acreditaram em mim, mas mais importante do que isso, eu sempre acreditei em mim também. Isso mesmo. E sempre batalhei por isso. Então, isso é alguma coisa, uma energia interna que você tem que sempre tentar manter acesa e o mais vivo possível. Isso aí. Muito obrigada, Leonardo Siqueira, aqui no nosso podcast Nação Saúde. Obrigado vocês pela oportunidade aí de poder contribuir.